Hoje, isto é a Flórida. Como você provavelmente sabe, só existe uma. Mas e se eu te dissesse que, assim como hoje existem Carolina do Sul, do Norte, Virgínia e Virgínia Ocidental, já tivemos Flórida Oriental e Flórida Ocidental? Porque tivemos, especificamente entre os anos de 1763 e 1821. Então, por que isso aconteceu? E por que não é mais assim? Neste vídeo, vamos aprender sobre a existência e o desaparecimento das duas Floridas. Entender o contexto histórico é a melhor forma de compreender esse tema. O território hoje conhecido como Flórida, incluindo a península e o Panhandle, já foi separado. O atual Panhandle era a Flórida Ocidental, enquanto a península era a Flórida Oriental. Como o nome sugere, ela foi formada a partir da parte ocidental da antiga Flórida espanhola, usando o rio Apalachicola como linha divisória com a parte oriental. Pensacola era a capital e, em sua máxima extensão, o território se estendia pelo que hoje é o Panhandle da Flórida, além de pequenas áreas do que hoje são Louisiana, Mississippi e Alabama. A Flórida Ocidental incluía terras tiradas da Louisiana Francesa antes da venda aos Estados Unidos, pois os espanhóis administraram esses territórios temporariamente para os franceses. Antes mesmo dos Estados Unidos serem criados e comprarem a Louisiana da França, uma outra aquisição territorial ocorreu entre Grã-Bretanha, França e Espanha. Embora tenha sido a primeira grande reivindicação territorial europeia na América do Norte, a Flórida espanhola nunca teve grande importância para os espanhóis. Não tinha ouro nem prata, não havia pessoas suficientes para a produção agrícola e estava sob constantes ataques de colonos ingleses e nativos americanos ao norte. Era essencialmente uma zona de proteção para impedir que os ingleses expandissem para o restante da Nova Espanha, mais do que qualquer outra coisa. E assim, em 1763, após a vitória britânica na Guerra dos 7 Anos contra a França, ocorreu uma série de reorganizações e transferências territoriais que incluíram a Flórida. A França perdeu quase todas as colônias na América do Norte, a maioria das ilhas do Caribe, e cedeu temporariamente a Louisiana aos espanhóis. A Espanha teve que vender a Flórida à Grã-Bretanha para recuperar Havana e Manila, ocupadas pelos britânicos na guerra. Assim, La Florida virou britânica, com seus poucos espanhóis indo para Cuba. Curiosamente, séculos depois, ocorreu o movimento oposto. Muitos cubanos fugiram para a Flórida após a Revolução Cubana, talvez retornando à terra que seus ancestrais espanhóis colonizaram na América do Norte. Devido ao tamanho do território recém-adquirido, os britânicos dividiram-no em duas colônias separadas pelo rio Apalachicola, Flórida Ocidental e Flórida Oriental. Em resumo, a Flórida Ocidental abrangia todo o território entre os rios Mississippi e Apalachicola, com uma fronteira norte que mudou várias vezes ao longo dos anos seguintes. Mas, como você sabe, a Grã-Bretanha não iria manter as duas Flóridas por muito mais tempo. Logo depois, em 1765, começou a Revolução Americana. Apesar de ambas as Flóridas permanecerem leais à Grã-Bretanha durante o conflito, também serviram de refúgio para líderes britânicos vindos das 13 colônias. A guerra fez com que os britânicos perdessem as Flóridas de forma indireta. Em 1781, e lembre-se, a Revolução só terminou mesmo em 1783. Os espanhóis, percebendo a fragilidade britânica pela guerra com os americanos, invadiram a Flórida Ocidental a partir da Louisiana. Após a guerra, a Grã-Bretanha devolveu as duas Flóridas à Espanha, que manteve a divisão entre oeste e leste. No entanto, a falta de fronteiras definidas levou a uma série de disputas de fronteira entre os espanhóis e os agora independentes Estados Unidos, que culminariam com a anexação das duas Flóridas pelos Estados Unidos. Essa disputa, que se concentrou apenas nas fronteiras da Flórida Ocidental, durou cerca de 37 anos e teve dois momentos-chave. O primeiro foi um momento de discordância sobre as fronteiras herdadas pela Espanha dos britânicos, disputando qual paralelo definia a fronteira norte. Os Estados Unidos alegaram que a terra entre os paralelos 31 e 32 sempre foi britânica, e por isso era deles, enquanto a Espanha defendia que sua reivindicação sobre a Flórida Ocidental
ia até a linha de 32 graus e 22 minutos. A disputa foi resolvida pelo Tratado de Pinckney de 1795, nomeado em homenagem a Thomas Pinckney, que negociou pelos Estados Unidos. Dom Manuel de Godoy representou a Espanha. O tratado definiu a fronteira entre os Estados Unidos e a Flórida espanhola e garantiu aos Estados Unidos direitos de navegação no rio Mississippi. No entanto, a disputa não foi totalmente resolvida e surgiu uma segunda fase da disputa, após a compra da Louisiana em 1803. A Louisiana foi devolvida à França pela Espanha. Os Estados Unidos queriam apenas comprar a cidade e o porto da Louisiana, mas a França preferiu vender todo o território, já que desistiu de formar um império colonial, devido ao fracasso em reprimir a rebelião no Haiti e ao desejo de focar recursos na conquista da Europa. Ao comprar a Louisiana dos franceses, os Estados Unidos criaram nova disputa de fronteira com o território espanhol da Flórida Ocidental. A questão das terras ao norte foi resolvida, mas e a do oeste? Porque, sem o conhecimento dos americanos, em 1762, a França assinou um tratado secreto com a Espanha que, ao ser revelado em 1764, efetivamente cedeu todas as terras francesas a oeste do rio Mississippi, além da ilha de Nova Orleans, para a Espanha. Os espanhóis rapidamente anexaram essas terras ao seu território da Flórida Ocidental. Quando os americanos compraram a Louisiana dos franceses, acharam que tinham direito à terra cedida secretamente e, portanto, a uma parte do que era de fato a Flórida Ocidental espanhola. Essa controvérsia levou à secessão daquela parte da Flórida Ocidental, conhecida precisamente como República da Flórida Ocidental do controle espanhol, em 1810, e sua subsequente anexação pelos Estados Unidos. A legitimidade da revolta local era quase nula e foi claramente um movimento incentivado pelos Estados Unidos para pressionar os espanhóis a ceder o território ou vender as Flóridas para eles. Depois soubemos que, em 12 de fevereiro de 1812, o Congresso autorizou secretamente o presidente James Madison a tomar posse de parte da Flórida Ocidental, permitindo o uso de força militar e naval quando necessário. Esse momento é, na verdade, definido por alguns historiadores como representando o surgimento do imperialismo americano em sua fase inicial. Esse território agora pertence à Louisiana, reforçando o argumento dos Estados Unidos na época. Não fazia parte da Flórida e deveria ter sido incluído na compra da Louisiana. A República tentou controlar o distrito de Mobile, que abrangia áreas do futuro Mississippi e Alabama, mas uma expedição militar não conseguiu vencer as forças espanholas. Isso mostra que o objetivo do movimento liderado pelos Estados Unidos não era só obter o território do qual eles achavam ter sido privados, mas também pressionar a Espanha a ceder toda a Flórida. No entanto, apesar de inicialmente resistirem aos avanços dos Estados Unidos, os espanhóis ainda não se importavam muito com a Flórida. Para eles, havia se tornado um fardo arcar com os custos de enviar colonos e guarnições de soldados para um território que não era tão lucrativo economicamente para eles. Eles também estavam exaustos da guerra peninsular contra Napoleão. Por exemplo, eles permitiram que outro estado separatista existisse temporariamente na Flórida Oriental, Muskogee. Eu mencionei isso em um vídeo anterior, mas o estado de Muskogee foi uma nação soberana autoproclamada na Flórida, fundada em 1799 e liderada por William Augustus Bowes, um veterano lealista da Guerra Revolucionária Americana que viveu entre os Muskogee, e idealizou unir os nativos americanos do Sudeste em uma única nação que pudesse resistir à expansão dos Estados Unidos. Apesar do fracasso devido à retirada do apoio britânico e à oposição dos Estados Unidos e da Espanha, isso mostrou que a Espanha não conseguia controlar o interior da Flórida Oriental de fato. A presença espanhola havia sido reduzida à capital, San Agustín, e a outras cidades costeiras, enquanto o interior realmente pertencia à nação seminole. Os espanhóis enfrentavam revoltas na América do Sul e outra disputa de fronteira com os Estados Unidos no oeste. Quanto ao Texas, Madrid decidiu ceder os territórios da Flórida Ocidental e Oriental aos Estados Unidos em troca da resolução daquela disputa de fronteira. Ao longo do rio Sabine, no Texas espanhol, por causa disso, em 1819, os Estados Unidos e a Espanha negociaram o Tratado de Adams-Onís, no qual os Estados Unidos compraram o restante da Flórida da Espanha,
mesmo que anteriormente eles tivessem recusado as tentativas dos Estados Unidos de comprar essas terras. O tratado estabeleceu a fronteira do território e das reivindicações dos Estados Unidos por toda a cordilheira das Montanhas Rochosas e até o Oceano Pacífico, em troca de Washington, pagando reivindicações de residentes contra o governo espanhol até um total de 5 milhões de dólares espanhóis e renunciando às reivindicações dos Estados Unidos sobre partes do Texas espanhol a oeste do rio Sabine e outras áreas espanholas sob os termos da compra da Louisiana. O território, antes colônia espanhola, foi dividido em dois pelos britânicos após a conquista, manteve-se dividido após a reconquista pela Espanha e se tornou alvo de disputa entre ela e os Estados Unidos. Finalmente estava encontrando seu destino, sendo anexado pelos Estados Unidos em 1819. Os Estados Unidos não queriam manter a divisão leste-oeste. O exército dos Estados Unidos assumiu o controle das duas Flóridas, governadas inicialmente por Andrew Jackson como primeiro governador. Os Estados Unidos logo organizaram o território da Flórida em 30 de março de 1822, combinando a Flórida Oriental e Ocidental a leste do Rio Perito e estabelecendo um governo territorial. Ela foi então admitida na União como um estado em 3 de março de 1845. Mesmo após a unificação dos territórios, a antiga Flórida Ocidental influenciou na escolha da capital atual da Flórida. No início, eles alternavam entre as capitais históricas de ambos, Pensacola e Santo Agostinho. Como os delegados teriam que viajar quase um mês por terra, escolheram um ponto intermediário, Tallahassee, que virou e continua sendo a capital. Algumas pessoas ainda afirmam que a Flórida não deveria ter sua faixa noroeste, que basicamente representa o território da antiga e separada Flórida Ocidental. Muitos do Alabama afirmam que a faixa noroeste deveria fazer parte do estado deles, expandindo o acesso deles à costa. E a verdade é que a cultura local é mais próxima da do Alabama do que do restante da Flórida. A razão de ainda ser parte da Flórida deve ser por sempre ter pertencido ao estado, mesmo após alguma separação. O que acha? A Flórida deveria ser novamente dividida em leste e oeste? E se sim, o oeste deveria ser um estado próprio ou se juntar ao Alabama? Me diga nos comentários. Obrigado por assistir. Inscreva-se para ver os próximos vídeos e até a próxima para mais conhecimento geral.